Deus. Abra a tua Bíblia aí, então, em Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler o texto e em seguida nós vamos clamar. Marcos 4, 35 ao 41. Não podemos desanimar, não. Vamos orar, vamos clamar. Queremos ver a Josi aqui conosco e vamos vê-la assim. Por que não? Por que não vamos? Amém? A Bíblia nos dá segurança no Senhor. Atos 4, 35. Estamos vencendo o medo e vamos continuar vencendo o medo aqui. Pastor Júnior e ela estão uns dias de férias, motivo da ausência deles. 4,35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ficar de pé, vamos clamar, irmãos, por essas vidas. Nós temos orado aqui, Deus tem respondido às nossas orações. Vamos crer na resposta do Senhor. Levanta uma das tuas mãos. Nosso Deus, nós estamos na presença do Senhor te adorando, te bendizendo, te glorificando, porque tu és verdadeiramente bom. Te agradecemos por todos os muitos benefícios que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos pelas vidas curadas, libertas e abençoadas. Te louvamos ali pelo Gilmar, que está em franca recuperação, os pais do Zanoli e tantos outros que o Senhor abençoou a despeito dessa doença. Mas agora queremos interceder pelas vidas enfermas, meu Pai. Pastor Gredivaldo, Pastor Márcio, a irmã Cristina, meu Pai, vai tocando nessas vidas. O sobrinho da Luzia, lá em Campo Grande, abençoa o Jairo, vai abençoando, meu Pai. Vai tocando, meu Pai amado, na Daniela, na Andréia, essas vidas enfermas, abençoa a Fátima em sua recuperação total. Mas de uma maneira especial, nós clamamos agora por 3 pedidos, ó Pai. Aquele Anderley, ainda tão jovem, 32 anos, lá em Ponta Grossa, ó Pai. Os pais perderam uma filha de 30 anos, ele está naquela situação dramática. Teve, Senhor, no final de semana uma parada cardíaca, mas o Senhor teve misericórdia da família e manteve a sua vida. E nós pedimos a Ti que Tu envies o anjo da cura aqui no hospital, que Tu realize um milagre naquela vida, que Tu possa restaurá-lo. Aqueles pais precisam tanto da volta daquele moço, meu Pai. Precisam porque já perderam alguém tão querida, meu Pai, agora que Tu esteja agindo. Realiza o milagre no Anderley, realiza o milagre, meu Pai. Realiza o milagre, Senhor, realiza esse milagre. Manifesta todo o Teu amor, poder e graça. Realiza essa obra linda e poderosa, me canta, Zaia, no nome de Jesus. Pai amado, toma em Tuas mãos a Vilma, meu Pai. A sua situação se agravou de ontem para hoje muito. Ela estava até melhor. Mas agora ela está lá com um possível AVC, ó Pai, e aí não consegue acordar, a situação dela está grave. Pedimos a Ti que Tu envies o anjo, aquela UTI, meu Pai, toca naquela vida. Aquela vida depende do Senhor agora, o marido está sofrendo, os filhos, ó Pai. Realiza uma obra poderosa e toca, meu Pai, na Tua filha naquele lugar.
que tu esteja a sará-la completamente. O Senhor pode fazer isso e ela necessita da ação do Senhor. Tu és o Deus de milagre, tu és o Deus de maravilha, tu és o Deus de graça, tu és o Deus de poder. No nome de Jesus, abençoamos aquela vida, Miranda. Intercedemos pela Josi, ó Pai. Pai amado, ela chegou no hospital nessa semana tão fraquinha, ó Pai. Tão necessitada do Senhor. E ela é uma serva valente, corajosa. Sempre dedicou a sua vida ao seu trabalho secular, especialmente na obra, trabalho com crianças. Pai amado, ela está naquela situação difícil, mas o Senhor pode enviar o anjo da cura e tocar naquela vida, Miranda, abençoando a sua vida naquele lugar, meu Pai. Toca ali nos seus pulmões, restaura, meu Pai, completamente, meu Senhor. Toca no coração, toca no fígado, meu Pai, toca nos rins, toca na sua cabeça, toca no intestino, meu Pai amado. Toca no útero, riricantas, aia, xirrandas. Vai retirando aquele câncer, vai retirando aquele mal, aquela água que junto ao pulmão, meu Pai, aquele mal, meu Pai, vai agindo, vai atuando, Deus de milagre, Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de toda bondade, Deus de toda graça, Deus infinitamente amor, me cantas, amaia, shibirihandama. Tu só és amor, Senhor. Então haja, Miranda Lamaia, haja na vida da Josi, meu Pai, abençoa o pastor Zé Otávio, que está lá sofrendo, filho, abençoa aquelas vidas, meu Pai, toca na Josi, toca com o teu poder, abençoa aquela vida, abençoa, meu Pai, abençoa. Abençoa a tua palavra, a ministração dessa palavra, venha falar a cada coração, e venha trazer uma bênção a todos quantos aqui estão, os que estão em casa participando do culto igualmente. Dá a tua graça, a tua bênção a todos nós, meu Pai, haja no nome de Jesus. Diga assim, irmão Anderley, nós te abençoamos, em nome de Jesus. Diga assim, Vilma, nós te abençoamos, em nome de Jesus. Diga, Josi, nós te abençoamos, em nome de Jesus. Abençoamos a cada enfermo no nome de Jesus. Podemos assentar. Nós enfatizamos essas 3 pessoas porque o caso é grave. É grave. Mas a partir de hoje nós vamos ouvir notícias diferentes. Nós vamos ouvir, depois desse clamor que fizemos juntos, eu estou acreditando. Viver com o medo é difícil, não? A pessoa muitas vezes vive com medo. O medo é algo que toca, né? O medo mexe com a gente. O medo. E a situação que a pessoa tem medo mesmo. Esses 1 ano e meio, nós estamos passando uma situação de tanto medo, né? A pessoa tem medo de sair de casa. Alguns têm medo de vir à igreja. Medo de ter um filho na escola. Dá medo, tudo dá medo, né? Você não sabe com quem está a doença, né? E em outras áreas da vida, a pessoa enfrenta o medo. Mas precisa vencer o medo. A gente precisa vencer. E nós podemos vencer o medo. O medo não pode ser algo tão forte em nossa vida que nós não vamos conseguir superá-lo. Nós estamos nesses 2 meses, junho e julho, orando sobre isso e acreditando verdadeiramente que o Senhor da glória é aquele que nos faz vencer tudo, inclusive o medo. Você tem enfrentado alguns medos na tua vida? O que tem causado tristeza? O que tem causado a tua mente insegurança? Nessa noite nós vamos vencer o medo. Aqui, irmãos, sobre o medo, nós vemos aqui pessoas abençoadíssimas com medo. Jesus estava ali ensinando, Jesus estava passando para aqueles seguidores algumas parábolas. Ele tinha escolhido os apóstolos, pouco momento antes daqui. Os apóstolos ainda não tinham tido grande experiência, apesar da antes da escolha, eles passaram ali
mais de ano com Jesus. Mas as grandes experiências dos apóstolos foi depois da escolha dos 12, que eles puderam andar muito mais próximos de Jesus. E aqui, Jesus mandou que eles passassem para a outra margem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é chamado de mar porque o vento faz surgir ali ondas como ondas do mar. É um lago de água doce. Mas surge ali, de vez em quando, um temporal, e era um lugar de pesca. Os discípulos, a maioria deles, tinham experiência com pesca. Mas quando Jesus decide aquilo, os apóstolos vão lá, despedem a multidão, e eles entram no barco, outros barcos procuraram segui-los. E Jesus vai até a popa do barco e deita. Jesus estava cansado. Ele passava a vida orando, abençoando, ensinando. E a Bíblia diz que Jesus dormiu, mas dormiu muito. E levantou-se um grande temporal de vento ali junto àquelas águas, e as ondas se arremessavam contra o barco. Aí os discípulos, naquela trajetória, de repente as ondas batendo, e eles pensavam, esse barco vai encher de água, e se encher de água nós vamos acabar perecendo aqui. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Interessante, aquilo que é tão grave para nós não é grave para Jesus, amém? Aquilo que nós não podemos, Jesus pode. Tenha isso na tua mente. O que você não pode, Jesus pode fazer por você. Ele pode. Jesus estava dormindo sobre um travesseiro, arrumaram um travesseiro, colocaram ali, né, a traseira do barco, ele dormindo. Aí chegaram para ele e o despertaram e disseram, mestre, nós estamos perecendo. Em outro evangelho fala, o senhor não se importa com isso? E Jesus despertando, repreendeu aquele vento, o mar, e falou, acalma-te, emudece. Acalma-te, emudece. A Bíblia diz que o vento acalmou na hora, se aquietou. E de repente aquele barco indo para baixo, para cima, do lado, parou. Continuou a trajetória de uma maneira normal. E Jesus falou assim, por que sois assim tão tímidos? A timidez aqui no sentido de incredulidade. Como é que não tendes fé? E os discípulos, possuídos de mais medo ainda, temor diante de Deus, eles disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O vento e o mar lhe obedecem. Então, com base nesse texto, irmão, nós vamos continuar ministrando esse tema. Diga assim, vencendo o medo. É a minha quarta ministração nesse tema, né? Já tivemos uma ministração sobre esse assunto com o pastor Reginaldo. Vencendo o medo. Quando a gente tem medo, a gente já começa a perder. Se você tem medo de alguma coisa, você começa a fracassar diante daquilo. Quando você não tem medo, ou pelo menos não tem tanto medo, você já caminha com mais força, com mais segurança para a vitória. Então nós podemos e devemos vencer o medo. Precisamos ser corajosos. Quando a gente vê alguns filmes são filmes, né? Está muito longe da realidade. Mas ali você percebe que os corajosos é que sempre vencem, né? Mas na vida real também os corajosos vencem. As pessoas com medo, elas vão com muita timidez, elas vão com dificuldade diante do problema. Quando você está animado, está alegre, está entendendo que vai vencer, você já sai na frente. Então a gente tem que sair na frente. Nós temos que entender que nós temos um Deus que cuida de nós, e nós precisamos compreender que esse Deus não vai nos abandonar. Não vai. E vai nos ajudar. Vamos lá. Vencendo o medo. Diga assim. Opa. Deu uma voadinha. Estamos acertando.
minha secretária Bia. Diga assim, na passagem para outra margem. Versículo 35 diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Na passagem para outra margem, Jesus falou assim, passemos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Eles estavam ali, naquela travessia, era uma jornada, estava indo para o outro lado do lago. Era um momento aparentemente comum na vida deles, mas não era tão comum enfrentar uma tempestade daquela. Mas a ordem ali era para passar para o outro lado. Queridos, eu estava pensando nesse texto, da preparação dessa mensagem sobre o medo. O Senhor também nos mandou que passássemos para o outro lado. A nossa vida não se resume ao que vivemos aqui. Eu tenho falado muito sobre isso. A nossa vida é outra. Nós estamos numa trajetória. Nós estamos indo. Não podemos recuar, nós temos que continuar indo. Nós estamos nessa trajetória para o outro lado do lago. Nós estamos indo. Normalmente a viagem aparentemente é tranquila. É tranquila, porque o Senhor que nos criou é o mesmo Senhor que nos salvou e é o mesmo Senhor que nos mostra um futuro lá na frente. E é esse Senhor que nos manda para que passemos para a outra margem, para que naveguemos, para que possamos ir em frente, para que prossigamos em nossa jornada. Então nós estamos prosseguindo. Nós não podemos nos deixar abater por nada que acontece neste mundo. Nós precisamos continuar a nossa jornada, porque essa é a vontade de Deus. Algumas vezes a gente se sente desanimado, abatido diante das adversidades, mas nós precisamos continuar indo para outra margem. Nós precisamos continuar indo sabendo que o melhor de Deus está por vir. O melhor Deus preparou para nós. Mas nós não estamos nessa jornada. Nós estamos no nosso viver cotidiano. Nós estamos nessa trajetória. A vida que estamos vivendo é a trajetória que Deus traçou para nós. Aquilo que está acontecendo na tua vida tem algo de Deus. Deus projetou para a tua vida algo que pudesse fazer a diferença em você. Você está indo numa trajetória. Deus, obviamente, tem um propósito nisso tudo. Mas nós não podemos desanimar. Tem gente que desiste, sai do barco, abandona tudo e acaba afundando em alto mar. Nós não podemos desistir. Jamais podemos desistir daquilo que Deus colocou em nossas mãos, ainda que de vez em quando a gente tem vontade. Tem vezes que a pessoa levanta e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas você não pode desistir. Você tem que continuar fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Você tem que continuar na tua jornada, essa jornada de vida, essa tua mesmo. É que Deus projetou para você. Você pode até não achá-la tão empolgante assim, mas é a trajetória da tua vida. É isso que Deus projetou. Continua firme, não desanima, não perca a tua força nessa jornada. Porque se o Senhor fez isso com a tua vida, porque era a vontade dEle na tua vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Vencendo o medo, diga assim, em meio a uma grande provação. Versículo 37 diz, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então os discípulos estavam naquela trajetória, estavam indo, e de repente veio a tempestade.
Possivelmente uma tempestade que eles não esperavam. A despeito da experiência deles com aquele lago, mas não estava esperando, porque se eles imaginassem a tempestade, não teriam atravessado naquele momento. Poderiam ir no outro dia ou num outro momento. Eles não estavam esperando, mas de repente vem ali aquele vento que toca aquelas ondas, aquele temporal de vento, e vai o vento tocando nas águas e as ondas começam a se levantar e se arremessar contra o barco, de modo que o barco estava indo a pique. Era no meio da jornada. Não dava para voltar, tinha que continuar, mas não conseguiam continuar. Tem hora que parece que não dá para ir. Parece que a gente não vai conseguir chegar do outro lado. É isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam imaginando que não conseguiriam. O temporal era forte, o vento era muito forte, o perigo era iminente, a situação era difícil. Era difícil. Eles estavam na travessia para a outra margem e o temporal chegou. Queridos, em nossa vida, a gente está atravessando para o outro lado. E de tempo em tempo surgem alguns problemas e de vez em quando vem um temporal. O que é que está acontecendo no mundo é um temporal, né? Uma situação grave está acontecendo no mundo todo, né? No mundo todo. É só aqui no Brasil, não. A gente liga a televisão, dá a impressão na notícia que é só no Brasil que tem essa doença, né? Não, é o mundo todo. É o mundo todo. Países ricos, pobres, o mundo todo tem. É um temporal que levantou. Levantou forte. O vento tá jogando água dentro dos barcos. Nós continuamos vivendo, nós continuamos trabalhando, continuamos indo à igreja, continuamos estudando, continuamos vivendo, mas nós temos um temporal aí. Temporais vêm, momentos difíceis acontecem. Eu vou dizer para você, ninguém se prepara para um momento tão difícil. Ninguém vai ficar pensando, eu estou achando que daqui 40 dias vou ter uma grande luta. Só um louco vai ficar pensando assim. Mas uma coisa é certa, momentos difíceis vêm. Momentos difíceis acontecem. Está tudo bem e acontece. Tem pessoa que pensa que está em pecado quando acontece. Não, momentos difíceis vêm para quem serve a Deus ou para quem não serve. O sol e a chuva vêm para todo mundo. Momentos difíceis acontecem. Esquecendo essa pandemia, outras provas na tua vida, quem sabe você está passando uma provação difícil e você não consegue entender. E você pode pensar assim, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu estou com Deus, eu vivo com Deus. Por que está me acontecendo isso? Temporais vêm contra as nossas vidas. Momentos difíceis acontecem no nosso viver. Imagina Jó. Jó não foi nenhum temporal, né? Foi um dilúvio na vida dele. E tantos outros na Bíblia. Quando você vê os homens abençoados, do começo ao final, você vai vê-los em luta. Você começa ali, Abraão sofreu, foi uma bênção. Você termina lá no Apocalipse, João com 90 anos na ilha de Pátimos. Temporais acontecem. Temporais na vida, nessa travessia para o outro lado. Vem a provação. Muitas vezes enfrentamos a provação. Quem sabe você está sentindo essa provação forte na tua vida. Eu não sei qual é a tua provação, Deus sabe. Mas essa provação também não é para sempre. O temporal vem e vai, não é para sempre. Esse problema não é para sempre, vai passar. Isso vai passar na tua vida. Mas na hora que a pessoa está enfrentando é difícil. Os discípulos estavam ali e eles entraram em pânico. E eles tiveram ali muito medo. Medo, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam no meio do lago e pensou, esse barco vai virar e nós não vamos suportar. Eles pensaram isso. Era no meio do mar, era uma situação difícil. Quem sabe você está pensando que o teu barco vai virar a qualquer momento e você vai perecer. O Senhor está dizendo a você, nesta noite, o teu barco vai continuar, com temporal e tudo, você vai indo.
você vai indo, vai caminhando, vai navegando, vai para o outro lado, o melhor de Deus vai chegar na tua vida. Você ainda não experimentou o melhor de Deus, isso vai chegar. Esse temporal veio, mas não vai permanecer. Mas vem, você está enfrentando, enfrenta, seja corajoso, vai remando contra isso tudo, vai lutando, espera em Deus a solução. Mas o temporal está aí, não é mesmo? Quando você vê uma pessoa com muita luta, não fica imaginando que aquela pessoa está em pecado, não. Temporais vêm para todo mundo. Vem. Aparece muitas vezes no momento que a gente menos espera, que a gente imagina que está tudo bem. Os discípulos estavam ali, naquela viagem gostosa, comentando ali as parábolas que Jesus tinha ensinado, estava tudo muito bom. De repente vem aquele vento na água e tudo muda. Tem um vento contrário na tua vida? Um vento chegou, você pode vencer esse vento e vencer o medo no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vencendo o medo. Terceiro lugar, diga assim, numa viagem com a companhia de Jesus. Versículo 38 diz, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? O mais interessante aqui, irmãos, que Jesus estava com eles. Os discípulos já tiveram outra travessia sem Jesus. Aí Jesus teve que socorrer andando sobre o mar. Mas aqui não. Aqui os discípulos estavam com Jesus. E Jesus também estava com os discípulos. Jesus estava dentro do barco. Estava dormindo, estava descansando, mas estava no barco. Você tem que ter atenção clara. Ele estava no barco. Eles podiam olhar para Jesus e pensar, aquele que já fez tantos milagres está por aqui. Quando eles foram acordar Jesus, eles disseram, o senhor não se importa com isso? Nós estamos perecendo, o barco está enchendo de água, é capaz do senhor afundar também. Não, Jesus não ia afundar. Parece que algumas vezes a gente pensa que Deus vai afundar conosco. Não, Deus vai nos guardar disso. Deus é nossa esperança, nossa segurança. Jesus estava ali. Queridos, os discípulos do Senhor tiveram muita prova na vida. Mas eles tiveram um privilégio que ninguém nesse mundo tem no momento. Eles tinham Jesus, durante pelo menos 3 anos, eles tiveram Jesus do lado dele. Que gostoso, né? Imagina você atravessar o outro lado e Jesus com você. Mas parece que eles, de vez em quando, esqueciam o que Jesus tinha feito. Jesus, uma vez, multiplicou os pães, e eles estavam desesperados, que achou que todo mundo ia morrer de fome ali. Fazia 3 dias que eles estavam. Passado alguns meses, tinha uma multidão precisando de novo, e eles entraram em pânico de novo. Jesus vai e multiplica a segunda vez os pães. Parece que os próprios discípulos esqueciam o que Jesus tinha feito. Em nossa jornada, Jesus está conosco. Ele está aí com você. Você não pode esquecer tudo aquilo que Ele já fez por você. Ele te buscou do mundo, Ele te redimiu, Ele perdoou teus pecados, Ele te purificou. E Ele está com você. Algumas vezes você pensa, Jesus está comigo, mas eu não estou vendo Ele fazer nada. Jesus estava dormindo aqui. A pessoa tem a impressão de que Deus está dormindo. Deus não está dormindo. Ele não dorme. Ele não dorme, literalmente falando. Salmo 121. Queridos, o Senhor está conosco, ainda que nós não estejamos percebendo claramente a ação dEle em nosso favor. Junto a um temporal, está difícil, mas Ele está aí. Se você fechar os olhos e der liberdade, você vai senti-lo. Se você pedir, Ele vai resolver. Mas Ele está aí, Ele não te deixou, Ele não te abandonou, Ele não te abandona. Naquele caso, a presença de Jesus era física, literal, e Jesus estava na terra.
Mas hoje, Jesus subiu aos céus, mas Ele continua conosco. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco. Ele está conosco dentro do barco, nessa trajetória para o outro lado. Ele não vai deixar o nosso barco virar. Ele não vai nos deixar afundar. Ele não vai nos deixar perecer. Se você der um toquinho, ele fala, Jesus, ele vai se levantar do teu lado. Ele não vai permitir o pior. Mas nós temos que entender que Jesus está conosco. Diga assim, Jesus está comigo. Nós precisamos acreditar nisso. Nós venceremos o medo quando tivermos essa convicção que Jesus está por aqui. E Ele vai entrar com a sua providência. Ele está conosco. Aplauda o Senhor Jesus. Para encerrar essa mensagem, vencendo o medo, diga assim, com o socorro providencial do Senhor. O versículo 39 diz, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Você quer bonança na tua vida? Amém? Jesus, Ele pode e Ele quer fazer isso por nós. Ele é o socorro. Os discípulos acordaram, Jesus acordou, olhou para os discípulos e eles morrendo de medo, Ele vai dizer, por que não tendes ainda fé? Vocês têm visto tantos milagres, por que essa incredulidade? Por que essa incredulidade? Mas o barco estava ali virando e Ele olhou para aquelas águas e Ele olhou sentiu o vento e Ele falou para o vento, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Pensa um mar ali revolto. Jesus olha ali e fala assim, acalma-te. É um segundo, o mar estava calminho. Os discípulos tinham a impressão de que nada tinha acontecido. Nada. E eles vão pensar ali na frente, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam tendo experiências de milagres, mas agora eles vão ter essa experiência gloriosa. Eles vão sentir ali o vento e o mar cedendo diante de Jesus, cedendo aquela fúria diante de Jesus. O vento e o mar. Ele repreende o vento, ele vence a tempestade. E ele traz ali bonança, tranquilidade. Jesus socorreu os discípulos. Ele estava lá e socorreu. Ele está socorrendo você. Ele só quer que você tenha fé do tamanho do grão de uma mostarda. Se você tiver, você vai transportar o monte de um lado para o outro. Ele quer que você acredite na presença dEle, no poder dEle, na providência dEle. Ele vai providenciar o melhor para você. Ele vai mudar essa trajetória tumultuada. Essa tempestade vai passar na tua vida, vai passar. Ele vai resolver isso. Uma palavra de Jesus resolve. Uma palavra de Jesus. Foi aquele centurião que falou, Senhor, manda só uma palavra. Uma palavra de Jesus é suficiente. Ele fala e acontece. Você está enfrentando essa tempestade, uma palavra dele vai resolver. Clama a Ele. Clama a Ele. Ele vai providenciar a tua bênção. O mar vai acalmar na tua vida. Esse problema vai ser vencido. Esse problema não continuará. Eu vou orar daqui a pouquinho e você vai tomar posse dessa vitória. Vença o medo e todo o mal. Pastor Reginaldo e equipe, fique de pé e aplaude o Senhor. Siga em frente. Não para não. Siga em frente. Enfrente a aprovação. Está difícil essa aprovação? Enfrenta. Vá com Jesus. Ele vai com você. Vença com a ajuda do Senhor. Vença com a ajuda do Senhor. Deixa o Senhor tocar a tua vida. Deixa o Senhor te abençoar. Deus vai fazer isso.